Respeitável público, tá começando mais uma edição do Nincast, o podcast da Uninter Juiz de Fora. Aqui é o Rafael Rodrigues. A gente não tá nos palcos ainda, mas a gente tá recebendo aqui a nossa atriz maravilhosa e gestora do Polo Uninter Juiz de Fora, Maria Dornelas. Eu e ela a gente vai conversar um pouquinho sobre produção cultural, sobre o dom de ser ator. Você que é da área das artes, de cultura, que gosta de encenar, de fazer parte de séries, teatro, novela, ou tem sonho de seguir essa carreira, hoje é o seu dia de prestar atenção e conversar com a gente sobre. Maria, como está sendo a sua vida nos palcos? Tem vontade de estar numa peça de teatro? Tô aqui, né? Toda. Obrigada, né, pelo atriz dos palcos, né? Quem sou eu? Eu sou atriz de cada dia, né? De cada novo dia, a gente vai se reinventando e tentando levar a vida da melhor maneira possível. Com certeza. Estou muito feliz de abrirmos mais um Unicast. E estou muito feliz porque a gente está recebendo aqui hoje um artista realmente com uma trajetória maravilhosa. Então, que a nossa conversa seja para lá de boa. Vamos lá. E vai ser, a gente está em boas mãos aqui, estamos na companhia do ator Adelino Benedito. Unicast JF. A cada episódio, histórias de vidas de sucesso. Aqui, o conhecimento é a chave para transformar sonhos em realidade. Unicast JF. A gente estava conversando aqui nos bastidores, gente, porque o currículo dele é muito grande. É assim, a gente foi montar a pauta, né, eu que monto a pauta, e é assim, 2, 3 folhas. Mas aí a gente vai ter tempo para poder conversar um pouquinho sobre os trabalhos do Adelino, né? Inclusive a profissão de ser ator. Né? Eu acho que a gente que é de fora não tem tanta proximidade do preparo, né, de ser ator. Como faz para ser um ator? Entendeu? Como a gente consegue entrar na Globo e fazer uma novela das 8, gente? A gente vai aprender agora com a Adelino. Mas, Adeline, se apresente um pouquinho, fala um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, inclusive como você teve o despertar de ser um ator, né? Como essa profissão chegou na sua vida, de que forma chegou. Então, fique à vontade, o tempo todo seu, o podcast é todo seu. Na verdade, muito obrigado. Nada, que isso. Por estar aqui junto com vocês. Nós que agradecemos. Então, eu, na verdade, eu me deparei com a arte muito cedo, porque meu pai era compositor de samba do Turunas do Riachuelo, e ele também ele fundou a Unido dos Passos. Então, acaba que, assim, eu entendo o carnaval, né, como um grande teatro. Sim. E essa minha relação musical com o carnaval já me colocou no meio de ver cenas, músicas, alegorias que me fizeram entender que um corpo pode falar, que um corpo pode traduzir um enredo, que pode traduzir aquilo que o enredo pede, os personagens. Mas eu nunca tive não sabia que era isso, eu não tinha noção que era isso. Eu gostava daquilo tudo, mas eu não entendi que era um grande teatro. E a minha relação também com a dança, que foi para onde eu mudei, que era o bairro Santa Cecília, que tinham muitos dançarinos, que ali a gente ensaiava coreografias e tal, disputava, competia e tal. Você dançava? Dançava. A gente vai ensinar a gente a dançar agora também do podcast. Dançava um break, sempre gostei muito. Discotecar também, gosto de discotecar. Então, tudo isso eu tive essa relação cultural muito grande. Só que não tinha o entendimento da cultura, que isso aqui é cultura. O que nós estamos fazendo é cultura. Não tinha esse entendimento. Com o passar do tempo, é muito engraçado que eu fui para o Exército. Eu fui tudo a ver. O Exército. Meu Deus. E eu nunca tive nada a ver com o militarismo, né? Na minha adolescência, eu sempre fui envolvido com dança, com música, com samba, e nunca com o teatro mesmo, e nem com o militarismo. Só que chegou o período de entrar para o Exército, eu entrei no Exército e segui uma carreira lá. Eu corria muito, né? Então eu acabei virando velocista do Exército. E era engraçado que eu nunca conseguia me enquadrar no militarismo. Eu não conseguia. Às vezes eu estava tirando serviço na guarita, e aí o Ronda, que passava a ronda para ver se a gente estava certo na guarita, né? Quando ele chegava, eu estava batendo no fuzil e cantando um samba, cantando uma música. O tempo de ser foi punição. Menino, peraí, o que você está fazendo? Que isso? Eu preciso de música, eu preciso de...
Então eu nunca me entendi militar, não tinha como eu ser militar. Eles mesmos falavam lá dentro que não tinha o deles, você não é militar, porque eu ficava cantando o tempo todo e fazendo graça o tempo todo. E o período que eu fiquei no Exército, eu sendo velocista, eu tive um problema na coluna, foi aí que o teatro chegou. Eu tive um problema na coluna e o Exército me tirou sem direito a nada e eu fiquei meio perdido. Totalmente perdido, assim, quando eu saí, que eu já estava um tempo no Exército, a minha ideia era ser velocista da seleção do Exército, e isso não aconteceu, eu fiquei meio perdido. Foi aí que o teatro chegou e me abraçou e me resgatou. Sim. Porque eu fiquei muito mal com essa saída do Exército e não sabia para onde ir. Foi aí que uma amiga me chamou, Adelino, vamos assistir uma peça? Falei, tá, vamos lá. Olha só. Quando eu vou assistir a peça, eu assistindo a peça, eu falei, não, mas ele podia fazer isso aqui, ele podia fazer isso, ele podia fazer isso, ele podia fazer aquilo. Aí eu comecei a ver assim, pô, eu nunca tinha feito teatro, e eu entendia sem nunca ter feito, porque eu me envolvia na história. Então eu sempre fui de me envolver. Então eu acho que é por isso que assim, os meus personagens, as pessoas que não vão assistir falam, nossa, mas é totalmente diferente do outro personagem que você fez, porque eu me envolvo no personagem, eu entro mesmo na obra. E aí, quando essa minha amiga me apresentou o teatro, dali eu comecei a fazer um curso com a Rose Probst, e na época eu não tinha dinheiro para pagar o curso, e a Rose falou comigo assim, Adelino, me fez um exercício de improviso, porque isso eu acho que eu herdei muito do meu pai improvisava, né? Era improvisador de samba. Ela fez um jogo de cena, de improviso, e no jogo de cena eu que saí melhor de todos. Ela falou, não acredito que você nunca fez teatro. Olha só. Ela, não acredito. A vocação. Eu falei, eu nunca fiz e tal. Ali eu me descobri e gostei. E gostei da coisa. Eu falei, nossa, me deu uma liberdade, me deu uma coisa diferente, me deu um contato diferente do que eu tinha, tudo que eu tinha vivido na minha vida, assim. E eu sempre fui muito feliz de ter tido os pais maravilhosos, assim, que eram pessoas muito alegres, assim, a alegria vinha na minha casa muito cedo, mesmo com poucas coisas. As pessoas meus pais eram muito alegres, estavam sempre cantando, minha mãe cantando, dançando com a vassoura. Minha mãe lavava roupa para fora e meu pai era pedreiro. Sim. E assim, eles, ali, a gente nunca cresceu com peso, com nada pesado, mesmo a gente sabendo que era de uma situação totalmente assim desfavorável, isso nunca foi falado para a gente. Nós estamos numa situação complicada. A gente vivia com alegria. E essas alegrias que o meu pai me passou, que a minha mãe me passou, eu acho que é por isso que eu vou tão bem para o lado da comédia. Eu consigo trazer essa alegria que fez parte da minha infância, que eu levei para dentro do Exército, que eu lembro que até os sargentos falavam assim, nossa, depois que entrou aqui, todo mundo mudou. Porque as pessoas ficaram mais alegres. Contagiante, né? Mais alegre, que eu começava a mostrar para as pessoas assim, o lado legal da vida, que não tem o que reclamar. Então, quando eu fui apresentado para o teatro com a Rose Probst, quando eu comecei ali, eu falei, não, vou fazer isso e vou ser bom nisso. E dali eu comecei, fiz um curso com ela, e logo fiz um curso no grupo de divulgação. Dali, eu falei assim, eu tenho condições, eu comecei a criar muita coisa. Falei, eu tenho condições de escrever uma peça e eu fazer uma peça, produzir uma peça. Só que eu não tinha o quê? Bagagem. Mas eu tinha o acreditar em mim. Eu sempre acreditei em mim. Eu sei que, para o ator negro, preto, é muito mais complicado, porque a maioria dos autores são brancos e escrevem pouco para personagens pretos. E a visão que da minha época, que os autores... eu entendia isso. Eu nunca fui assim, de reclamar disso, porque eu entendia. Eu falei, não, é assim. Então, o que precisa mudar? Por que hoje mudou muito? Porque hoje você vê muitas pessoas pretas na TV. Porque mudaram os roteiristas. Tem muito roteirista preto. Então, começou a dar uma outra visão. Então, eu não condeno pelas novelas terem tido muitos atores brancos, ter oportunidade maior, porque eram eles que estavam escrevendo. Então, é natural. E mas eu nunca pensei nisso. Eu falei assim, para mim, para ator preto vai ser mais difícil. Nunca pensei, porque eu acho que a minha criação... Algo maior te movia me também, movia. Né? Sua vontade, o meu pai era uma pessoa que ele não tinha isso. Meu pai nunca tocou nisso com a gente, porque ele fazia.
Ele ia e fazia, independente de querer pautar isso. O que eu trago muito para mim hoje. Eu acho que, claro que assim, eu respeito e é preciso, é necessário as militâncias, mas eu entendo que a minha militância é no palco. Eu sou pouco de pouco argumentar pouco sobre essa questão, mas eu milito no palco. Então, eu acho que era o que meu pai fazia. Militava também de uma outra forma. E aí, o teatro chegou na minha vida, eu falei assim, vou escrever. Comecei a escrever. Primeira peça que eu escrevi... eu comecei a atuar com o Tadeu. Eu fiz um teste para um musical, chamado Gangues de Gatos. Fiz o teste e já passei. Nunca tinha feito o teste, fui e passei. Aí, fiz um personagem muito bacana, improvisei muito no personagem. E ali eu falei assim, eu vou começar a escrever para mim. Fiz essa peça, depois fiz outra peça chamada Velório para Morrer de Rir, com o Tadeu, que era o mesmo diretor desse espetáculo infantil, e viajamos Rio, São Paulo com ela. Quando eu cheguei, falei, vou escrever um espetáculo para mim, para eu atuar. E foi aí que eu escrevi o primeiro espetáculo meu, chamado Frente e Verso, que era um espetáculo que foi dirigido pelo Edgar Ribeiro, que era um espetáculo que era a minha visão que eu tinha das pessoas em situação de rua. Eu achava que era necessário falar sobre aquilo no teatro. Então, vou escrever sobre. Mas o que eu não tinha? Material para escrever sobre. O que eu fui fazer? Peguei um gravadorzinho e fui para a rua. Comecei a entrevistar as pessoas em situação de rua. E elas começaram a me falar. E eu comecei a entender aquele universo. Olha só. Entendi aquele universo. Falei, agora eu tenho um pouco de bagagem para escrever sobre. Escrevi minha primeira peça. Essa. E foi maravilhosa, assim, teve um impacto muito bacana. Eu consegui atingir o que eu queria atingir. Então, tudo que eu escrevo é um pouco político. É político. Eu sempre... A professora Loprado está fazendo agora, é política. É uma comédia, mas é política no sentido de mostrar a situação do professor. Então, dali, do Frente e Verso, eu comecei a acreditar que era isso mesmo que eu ia fazer. Mas eu comecei a acreditar o quê? Que para eu fazer... o mercado não faz para mim, eu vou fazer para mim. Comecei eu escrever, atuar e produzir. Olha só. Só que eu não tinha noção de produção, como se fazia produção. Aí eu fui na cara e coragem. Vou bater na tribuna, vou bater na outra e vou lá pedir. E o que é que eu falo, você quer ser ator e tal, artista, entenda que o não faz parte da sua vida. Não, você recebe muito não, mas aquele não que você recebe faz parte do seu processo, porque as pessoas às vezes não acreditam em você, porque na mente delas, mas não é ator, eu via ele antes aqui andando no bar, ele era, não, ator? Não é ator. Sim. E elas não acreditam em você, mas também elas não têm que acreditar, quem tem que acreditar é você. E aí você... entender que você vai ter muitos nãos nesse processo de ser ator, mas que esses nãos eles vão te engrandecer muito depois. Porque, por mais que você faça um espetáculo, no meu caso, que eu atuo e produzo, e dirijo os espetáculos também, você chega num ponto que você entende que tudo aquilo que você passou, todos aqueles nãos, eles fizeram com que hoje você colocasse um espetáculo num teatro, como eu coloquei no Teatro Augusta, que é um teatro consagrado de São Paulo, e acreditar que aquilo que você faz é bom e as pessoas vão assistir. Se não for ninguém te assistir, te faz entender que não deixou de ser bom porque não foi ninguém a te assistir. Só que você precisa buscar um outro mecanismo para trazer essas pessoas. Uma reflexão para, que o objetivo seja alcançado. Não te para, entendeu? Não para você. Mas para chegar nisso, você tem que fazer esse processo. Pelo menos, na minha época, era esse processo que tinha que ser feito. Né? Então, hoje as coisas mudaram muito. Hoje você faz um vídeo, você chega o diretor geral da Globo e vê o seu vídeo, assiste seu vídeo. E antes não, para você chegar lá, para você entrar, tinha todo um processo, né? Então, eu acredito que a arte na minha vida, ela veio para me salvar, por isso que eu falo que a arte cura, a arte salva. Ela veio para me curar naquele momento, e eu vi que através da minha cura, eu contribuí com a cura de muitas outras pessoas através da minha arte. E eu falo isso com muita propriedade, porque... e muita humildade também, porque
porque um espetáculo que eu fiz no Pro Música, eu acabei a peça, no final eu sempre cumprimento as pessoas e tal, né, o público. Eu acabei a peça, veio uma senhorinha para mim e falou assim, eu estava em depressão. Nossa. Olha só. A minha amiga me chamou para vir aqui, eu não queria vir, eu custei para vir, ela me arrastou aqui, mas você não tem noção do bem que você me fez. Ali você pensa Incrível, assim, né? olha a Gratificante. função, olha que a função não é o Adelino, assim, é a arte, é o dom que Deus te deu e você trouxe aquela arte e aquela arte contribuiu com a vida de alguém. Então, assim, aí, por isso que eu falo que eu sempre fui muito observador, muito bom ouvinte, sempre ouvi muito, até daquele que está iniciando no teatro. Às vezes aquela pessoa começou no teatro tem muito menos tempo do que eu de teatro. Eu ouço o que ela fala porque de repente ela viu algo que eu não vi, ela enxergou algo que eu não enxerguei. Então você ter o ouvido e olhos abertos, eu acho que faz o grande artista, assim, faz o artista entender a função dele, qual o objetivo dele naquele palco. Então, para mim, todo o meu processo e todos os trabalhos que eu fiz trabalhos assim com pessoas que eu não imaginava de fazer. Eu fiz espetáculos com a Ana Botafogo, que é uma bailarina maravilhosa, respeitadíssima, que eu nunca imaginava de fazer um espetáculo com ela. Até porque os meus caminhos me levavam para outro. Eu fazia um teatro, mas não era voltado para balé e tal. Então, eu fui convidado para esse espetáculo. Fiz o primeiro, depois me chamou para um outro espetáculo com ela. Então, eu estou falando dela porque assim, é um ícone do balé e que a gente assim, é distante, se a gente for ver, é distante, né? E a arte me levou até ela. Antes eu descia o calçadão e subia o calçadão, eu não imaginava de fazer um espetáculo no Cine Teatro Central com uma produção minha, com um texto meu, com a direção minha e comigo atuando. Meu Deus. Eu nunca imaginava. O Teatro São Central... Talentos. E o Teatro Central, assim, você olha e fala... É imponente, né? É imponente, Maravilhoso. é um grande teatro. É. Como que eu vou colocar um espetáculo comigo sozinho em cena? Era muito distante. Até eu entender o que eu fazia. Quando eu entendi o que eu fazia, eu falei, não é distante, eu vou entrar lá, vou fazer e vou encher aquele teatro. Grande exemplo pra gente aí. Vou encher, e vou lotar aquele teatro, sim. Por que não? E aí... Eu lembro que a primeira vez que eu fui apresentar no teatro, teve alguém as pessoas do teatro que sempre me acham muito ousado, né? Porque eu sou ousado. Primeira vez que eu fui apresentar no Teatro Central, eu tinha vindo de uma temporada de uma peça no Sociedade Filarmônica, um teatro pequeno. Então, mas espera aí, como que você está no teatrinho, você vai apresentar no Teatro Central? Mas a pessoa não consegue entender o tamanho que eu me enxergo. O tamanho que eu me enxergo, ele me faz com que eu apresente, que eu faça uma temporada num teatro de 50 pessoas, com público para 50, e eu acho grandioso, e eu apresentar no Teatro Central, que eu também acho grandioso, porque eu acho que o fazer é grandioso. A questão, você se dispor a levar a arte e ter a responsabilidade de levar algo bom para as pessoas, te faz entender que você cabe em qualquer lugar. Você entra em qualquer lugar. Então, foi isso. Muitas pessoas achavam, pô, você vai fazer no Teatro Central. Eu fiz no Teatro Central e a fila do Teatro Central chegava na Batista de Oliveira. Quase chegando na Batista. Tem demanda. Quase chegando Tem na Batista, demanda. não na Batista, chegando na galeria ali, de pessoas para poder me assistirem, na peça Irmãs Gêmeas. Incrível. E assim... Isso me leva a crer que o caminhar está correto. Com certeza. O caminhar está correto. E a arte é boa. E assim, eu acredito na arte como boa, não porque eu seja um ótimo ator, não é isso. Não acho que é ótimo ator. Eu acho que a minha pessoa, ela se doa como artista. Então, eu acredito que o doar como artista, a partir do momento que eu coloco um espetáculo em cartaz, eu estou me doando. Então, esse ato, para mim, eu entendo ele como já sucesso. Assim, já você estabelece uma conexão com você também. Aquilo que pulsa em você, que faz sentido para você. Isso. E tem o talento de artista, né? E você consegue expor, né? Isso. Tudo que é latente em você, né? Porque assim, você entender isso sendo
pessoa de um bairro, de uma comunidade, sendo preto, tendo a mãe como lavava roupa para fora, o pai um pedreiro, você não tem muito ali referências de passar um pouco disso, entendeu? Você não tem. Então eu comecei, a base que eles me deram como de alegria, de viver bem, contribuiu para que eu entendesse que eu entro em qualquer lugar. Então, uma das felicidades da minha arte, a maior felicidade que eu tenho dentro da arte, não é ter feito uma série da Globo, não é ter feito Teatro Augusta, temporada no Rio, temporada no Sul, curtas-metragens, produções. Minha maior, assim, que eu vejo como êxito é ter colocado os meus pais para me assistirem no Teatro Central, no Pro Música, na Filarmônica. Não tem preço. Não tem. Isso não tem foi preço. Isso não tem preço. Isso, assim, para mim eles se foram e eu cumpri, assim, entendeu? Então, tudo que eu faço hoje em dia é maravilhoso, fico feliz pra caramba, eu fiz as séries maravilhosamente, mas nada chega a isso que eu estou falando, porque foi uma mudança muito de uma família, assim, a minha família, eu pude proporcionar para a minha família um olhar diferente, sabe, para a sociedade, falar, pô, meu filho entrou ali, meu filho que é o produtor, meu filho que é o ator, meu filho que é o autor. Eu acho importante eu falar, por isso que eu gosto de entrevista, eu gosto de participar de entrevista, porque tem muitos meninos, às vezes, que estão vendo, vão estar assistindo, falam, poxa, eu queria ser ator. Pô, mas ele era de um bairro, a mãe dele era lavadeiro, o pai dele era pedreiro, ele foi para o exército, não tinha nada a ver, e ele chegou a fazer uma série, que até com exibição internacional. Eu posso fazer isso também. Sim. Isso Maravilhoso. que Aliás, por isso que eu todo gosto de mundo- participar, né, de Grande entrevistas. exemplo, sim. Sim, eu acho que a gente está aqui fazendo esse podcast, né? A Uninter, enquanto instituição de ensino, ela também transforma a vida das pessoas e transforma o sonho dessas pessoas em realidade. Às vezes as pessoas chegam aqui querendo, eu quero ser advogado, eu quero ser um designer, eu quero ser um engenheiro, enfim, N profissões, assim. A gente, às vezes, mexe com o lado emocional dessas pessoas. Talvez quem tenha assistindo você também, às vezes, ou quer ser ator, ou às vezes precisa de uma inspiração ali para sua vida profissional, para sua vida pessoal. E você, enquanto agente no palco, pode mexer com essas vidas e você às vezes nem sabe. Às vezes você não tem a menor Às vezes você noção não tem dimensão, né? de que às vezes as Como pessoas você precisam tocou, de né? uma força motriz, às vezes as pessoas precisam de uma chave de inspiração, de falar, putz, nossa, agora eu quero tal coisa e eu tô aqui triste, sabe? Um dos poderes da sua profissão, inclusive, é de dar gás a essas pessoas, de dar força para elas continuarem, sabe? Às vezes através da comédia, às vezes fazendo as pessoas rirem, às vezes fazendo as pessoas darem uma choradinha, ou às vezes um momento de interação com família. Vai levar um pai, uma mãe, um amigo que não tá muito bem, assim, e dali a pessoa sai... De uma forma indireta, você deve ter tocado muita gente, assim, pessoalmente, né? A gente aqui em Constituição já lida com algumas pessoas que teve as suas vidas mudadas aqui, a gente tem algumas histórias. Durante os 4 anos que a gente teve de programa, a gente já ouviu tantas pessoas aqui que passaram por nós. Centenas. E às vezes a gente nem tem noção de quantas essas pessoas tiveram a vida delas mudadas, assim. Eu acho que a profissão enquanto ator tem essa força, assim. Inclusive coisas, assim, triviais. Tipo, a gente ver um filme e chora, porque tocou a gente em algum ponto, da família. Você é de chorar em filme, Maria? Sim. Então, às vezes a gente chora Eu por também. algum motivo, alguma coisa que remete à nossa família, ao nosso passado, que a gente está passando no momento, assim, sabe? Então, como a atuação, como o trabalho que você realiza, mexe com a nossa cabeça e com a nossa mente e faz a gente talvez ser pessoas melhores, inclusive. Com certeza. Eu me preocupo muito com isso, assim, porque eu vi uma frase, foi até, não me lembro se eu não me engano, foi Bibi Ferreira, que falou que o pai dela falou com ela, que a gente produz algo, a gente entrega algo que as pessoas não viram. Então, aquilo que a gente está produzindo tem que ser muito cuidadoso, tem que ser muito bacana, porque as pessoas compram aquilo que elas não assistiram ainda. É uma profissão que as pessoas compram, vai assistir a peça, não sabe o que é, mas está comprando, está pagando. Tem uma Então, expectativa, tem né? uma Tem expectativa. uma expectativa. mas ela assim, ela está
ela está acreditando, confiando que é bom. Então você tem que ter essa noção que aquilo que você vai apresentar tem que ser assim, tem que tocar, você tem que preocupar com quem está assistindo. Sim. E fazer com que essa pessoa saia do teatro melhor do que ela entrou. Ela tem que sair melhor. Tem que ter esse cuidado. Tem que ser esse cuidado. Eu sempre tive muito cuidado com todos os trabalhos que eu fiz. E comédia, o Teófilo, que foi um espetáculo mais denso, que falava sobre a história de um escravizado de Belmiro Braga, que ele, inclusive, tem uma praça Teófilo aqui em homenagem a ele, inclusive, e eu também inaugurei com esse personagem essa praça. Era uma peça muito densa, que falava sobre o período escravocrata e tal, mas eu tive o cuidado de que eu não quero contar essa história dele, que foi um escravizado, que não aceitava a escravidão, fugiu, foi preso, foi açoitado e faleceu. Essa história, para mim, era interessante, mas mais interessante para mim era entender que ele teve uma resistência ao período. Então, quando eu escrevi essa peça... Você deu um realce. Deu um realce. Eu fui ao museu histórico, peguei todo o processo dele e tal, e coloquei a minha visão disso. Eu falei, eu quero contar a história dele, ter uma liberdade de acrescentar coisas dentro desse espetáculo que influenciam as pessoas também a pararem de falar só da escravidão e também entender que muitos não aceitavam o período escravocrata. E foi um espetáculo que é mais o drama e tal, que eu tive esse cuidado das pessoas saírem dali melhor, tanto que o espetáculo foi debatido na Universidade Federal, depois os professores... Eu apresentei na universidade, no NEAB na época, um trecho do espetáculo. Então, eu sempre tive o cuidado. Na comédia também, eu tenho muito cuidado. Eu quero fazer a pessoa rir. Então, eu penso muito naquilo que... Eu morro de rir de muita coisa. Eu acho muita coisa engraçada que, às vezes, as pessoas não estão achando. Mas eu sei que, quando está em cena, fica engraçado para quem está achando. Para mim, acho que é o gênero mais difícil. É mais difícil arrancar riso. Porque, por exemplo, terror, por exemplo, é uma coisa que você já... É uma coisa um pouco mais generalizada. Você sabe do que as pessoas sentem medo, de que jeito sente medo. Sim. Assim como romance, drama. Mas comédia, você fazer alguém rir e você fazer uma multidão rir, eu acho uma coisa um pouco difícil, assim. Sim. Porque você tem que ver, às vezes a pessoa é um pouco cética também, né? Às vezes a pessoa Eu ia falar exatamente isso. Eu sou um pouco cética. Então, assim, pra fazer rir, precisa de um mecanismo, de tocar em algum ponto. E eu custa entender a piada, tá? Mas eu desenho ela. Às vezes as pessoas me mandam uma piada e eu custo muito. Eu sou a última a entender. Mas eu não sou muito de piada. Não. Mas eu estou dizendo assim, eu construo um texto para você rir da situação. Sim. Eu fazia um espetáculo que chamava Piastras e Fuxicos. Se você fosse assistir, com certeza você ia rir muito, porque era um tema de salão de beleza. É um universo que você conhece. Gostaria de ter assistido. Maria nem mudou o cabelo recentemente, gente. É um universo que faz parte da sua vida, sim, assim. Então, se você for assistir, você vai rir. Eu tenho certeza que você vai rir, porque eu me preocupo. Para eu construir o espetáculo, eu conversei com muitas mulheres. Então, muitas mulheres me falaram. Fiz uma pesquisa. Fiz uma pesquisa. Porque eu não posso achar que eu tenho entendimento sobre todas as coisas. Porque a gente faz para o outro, né? A gente não faz para a gente. Então, se eu vou falar de salão de beleza, eu tenho que buscar um dono do salão, tenho que conversar com ele, eu tenho que conversar com as clientes, eu tenho que conversar... Aí depois eu crio a historinha dentro disso tudo que eu conheço. O que te faz rir, por exemplo? Não, eu às vezes, por exemplo, igual citei piada, às vezes manda pelo WhatsApp, porque eu custo entender. Eu não replico nenhum, e quando alguém me mostra, eu não entendo. Tipo, não entendeu nada? Não, eu fico boiando ali. Mas, Adelira, eu queria aproveitar que a gente está aqui nesse momento tão incrível. Fala um pouquinho pra gente de algum personagem assim, que te trouxe um desafio maior, ou que foi mais... Isso é legal. Né, a coisa do dissociar também, né? Você se dissociar algo dos que seus distante personagens. de você, por exemplo. Algo que foi distante ou uma dissociação que foi mais difícil, por exemplo, de um personagem que você fez, para separar de você, Adelino, com o seu personagem. Aí que tá. Essa resposta é a seguinte. Todos os personagens, eu acho que eles têm que separar. Então, não teve um que eu falo assim, esse foi mais... não teve... Eu não consegui ver. Só o dono do salão de beleza, que era diferente, que eu fazia um personagem, o Klaus, então eu tinha que fazer mais um pouco de trejeitos, que eu queria colocar mais trejeitos no personagem.
Mas também não foi, porque eu tiro o que o Adelino pensa. O que o Adelino pensa não interessa sobre Se incorpora ali o personagem a professora. vai, Interessa o personagem, ele é mais interessante do que... Então, quando eu foco muito no personagem. Esse espetáculo que eu fazia, Irmãs Gêmeas, eu fazia 3 personagens. Nossa, mãe. Eu entrava como um Coragem, ator-cantor. coragem. Era um ator-cantor que era apaixonado por Calbi Peixoto. Ele gostava muito do Calbi Peixoto, então todos os testes de elenco que ele participava, ele chegava cantando músicas do Calbi Peixoto. Eu sempre gostei também, né? E eu cantava nesse espetáculo. Nós não vamos pedir nem uma palhinha, não, né, Rafa? Eu tô brincando. Você vai conseguir? Não. Consegue? Então, a gente tinha dentro do espetáculo eu cantava 3 músicas, né? Que era a que foi mais sucesso dele, né? É Conceição, eu me lembro muito bem. Ai, meu Deus do céu. Vambora, a gente sabe cantar assim, não. Mundo é chorar. Aí fazia Olha em só. Calbi, né? Agora eu e a Maria vai cantar agora. Vai, Maria. Aí terminava com aquela chorei, chorei, até ficar com dó de mim. Olha, gente. É pra E me humilhar, tranquei né? no camarim, tomei um calmante, um excitante, um bocado de DJ. Gente! Parabéns, Então, assim, arrasou. E eu sempre gostei de me desafiar. E quando eu pensei em fazer Calbi, eu via caracterizado do Calbi. No final do espetáculo, eu vi caracterizado do Calbi com terno, com a peruca de Calbi, né? E foi um espetáculo que exigiu muito de mim, porque eu saía de um, Ah, claro. voltava, entrava no outro, eu fazia o Edinel. Ah, não foi bom. O Edinel. Tá muito quente aqui. O Edinel, que era um ator-cantor, fazia Mãe Foicinha, que era uma cartomante charlatã, e depois fazia uma professora, que essa professora que eu trouxe para escrever o outro espetáculo depois, a professora Aloprada. Então, esse espetáculo, a Irmã Gêmeas, eu fiz no teatro, no Café Pequeno, no Rio, fiz no Teatro Augusta, e Teatro Augusta, Café Pequeno, aqui em Juiz de Fora, Pro Música, Teatro Central, esse que foi o que deu um público bem bacana no Teatro Central. E eu fazia 3 personagens. Então, quando eu entrava para troca de figurinos, eu apagava tudo aquilo, vinha e deixava... Eu entendia quem era o próximo personagem e entrava em cena. Foi um espetáculo que me exigiu muito, porque eu tinha troca de personagens num espetáculo só. Então, esse me exigiu muito. Entendi. Mas foi maravilhoso. Não só o figurino, mas você incorporar o outro personagem. É. Porque uma roupa, você troca uma roupa, mas aí você incorporava o outro, né? Isso. Muda a atmosfera, muda tudo, né? Muda tudo. E a troca era muito rápido, porque era questão de segundos, assim. Eu tinha que entrar, sair, a música tocando, entrava... Quanto tempo você voltava. tinha pra trocar? Menos de 1 minuto para poder Meu trocar. Deus, é muito pouco tempo. Era menos de 1 minuto para entrar, trocar, mudar batom, que uma vestia, que usava um batom, a outra colocava outro batom, então era tudo muito rápido, tudo muito veloz. Mas eu que me desafiei, eu que escrevi a peça assim, eu que fiz com que eu não quero me... Porque eu não gosto de ficar confortável. Eu não gosto de escrever algo que fique confortável. Ah, tá, é isso. Eu quero me desafiar, eu quero passar de uma fase, assim, eu gosto de me exigir mais. Esse espetáculo agora, o último agora, que é a professora Aloprada, eu ainda estou mexendo, eu sempre deixo ele em construção, eu estou sempre construindo. Agora já coloquei mais uma coisa nele para me desafiar. Eu gosto disso. Então, respondendo a sua pergunta, todos os personagens, para mim, eles exigem muito. Exigem muito, que eu não posso permitir que o espectador que me assistiu fazendo a professora Aloprada veja um pouco daquele personagem no outro espetáculo, Bico Doce, o Biscateiro. Esse personagem, o público que assistia as 2 peças, ela não pode ver nada igual, porque são personagens diferentes. Então por isso que eu me entrego muito, eu tenho uma entrega muito grande em trabalhar voz diferente. Tanto que esse que eu cantei aqui agora, eu faço meio que a voz do Calbi, né? Tento chegar próximo da voz do Calbi, né? Mas eu tenho essa preocupação. Então, todos os personagens, para mim, eles são
Sim. exige muito, tem que se doar muito, assim, para fazer. Tem algum espetáculo seu acontecendo nesse momento? O mais recente agora foi a Professora Loprada, Sim. que eu fiz, e agora a última apresentação foi no Shopping da Gávea, no final do ano, e é o que eu ia fazer. E para Juiz de Fora, conta pra gente, quando que vai ter alguma coisa sua? Então, para Juiz de Fora, eu não marquei ainda a apresentação. Eu estou ainda num processo, porque eu estou já organizando o Festival de Teatro Infantil, que é um festival que eu realizo. Que, na verdade, a primeira edição foi o ano passado, e esse ano eu já estou fechando. Qual período do ano que é? Outubro. Ele acontece aqui em Juiz de Fora. Aqui em Juiz de Fora. E Perfeito, dessa vez eu estou descentralizando esse festival. Da outra vez eu fiz tudo da primeira edição, eu fiz no Teatro Pascoal Carlos Magno. Dessa vez eu vou fazer Teatro Pascoal Carlos Magno, Praça Céu, em Benfica. Vou fazer algumas apresentações no MAN também. Bacana. E na biblioteca, contação de história. Então eu quero um pouco descentralizar. E estou ainda organizando uma outra apresentação no Tenente Rara, que é em São Pedro. Ah, legal. Para poder descentralizar essas apresentações, né? Então, por que eu falo que no início eu falei do acreditar? Você acreditar no... A primeira coisa que a pessoa que quer ser ator, ela tem que acreditar. Acreditar no talento, no dom que Deus deu para ela e saber que nada vai ser como ela acredita que vai ser. O objetivo dela é atuar. Então, vai atrás do seu objetivo. Não crie... porque eu conheço fulano de tal, que é ator, que está na Globo, ele vai me indicar. Eu conheço fulano de tal, que Ou é... mesmo acho que seja fácil, né? Não tem caminho fácil. Não tem. Essa coisa de indicar, vou me indicar lá na Globo, vou te indicar. Isso aí é ilusão, assim, que o artista tem muito essa ilusão. Eu conheço fulano, que vai me indicar lá dentro. Ele não vai te indicar. Porque a profissão do ator, ele precisa concentrar muito nele para indicar você. Não é nem que às vezes ele faz de maldade, mas ele precisa tanto saber que é porque é uma profissão instável, então ele concentra muito nele, no trabalho dele. Mas o que vai sustentar uma pessoa, por exemplo, né, de uma indicação na Globo, é o talento dele, a conduta dele. A conduta dele. Voltando na questão da contação de história, coincidentemente temos duas... ajuda a gente, me ajuda. Coincidentemente. Aqui. Isso. Temos duas alunas que são contadoras de histórias, que é a Bianca Fernandes e a Gisela. Sim. Inclusive a gente está convidada, tá? Pode vir as duas, estão convidadas. Bianca também e a Gisela. Pode vir. Contadoras de histórias. Aqui em Juiz de Fora. Eu acho que eu conheço. Eu devo conhecer. Gisela Daer. Não me lembro Mas agora se não conhecer, vai conhecer nosso podcast, nós vamos trazê-las aqui, estão intimadas. Maravilhoso. Adeline, estou encantada, viu? Rapidamente, Sim. Desculpa, estou encantada com a sua história. E assim, a força que você traz, né? Quando você fala, quando você se coloca. E parabéns mesmo, viu? Em relação às experiências que você teve, muito obrigado. Sobre as trocas, assim, você pode contar algum perrengue que você teve, assim, que você teve que se virar também, além de 60 segundos, tem mais alguma outra? Tem perrengue de produção, né, de você contar, às vezes, com um patrocinador, e chegar no dia o patrocinador falar, não, mas você conversou com o gerente, com fulano de tal. Meu Deus, e aí, nós nesse momento não temos caixa para investir nisso. Vai deixar pra falar isso na hora? Na semana, assim, onde você não tem para onde mais correr. Vocês que fazem isso, a gente não gosta de vocês. Tá? E aí já aconteceu. E o que eu fiz quando isso aconteceu? Eu falei, a peça está marcada, eu preciso pagar o teatro, eu preciso tudo. Ele saiu... Tá, ele saiu, é uma coisa, ele não vai entrar, esse patrocínio não vai entrar, tá. Mas eu não tenho nada, a minha responsabilidade não é com essa empresa, é com o público. É com o meu trabalho, com o meu projeto. Eu vou buscar uma alternativa. Qual foi a minha alternativa? Eu falei, eu faço uma promoção de ingressos, fiz uma promoção de ingressos para gerar mais venda, era totalmente diferente daquilo que eu estava pensando, e realizei o evento. Olha só. Sabe? E eu tenho certeza que o patrocinador... vai se arrepender. Depois ele... Bem feito. Eu tenho certeza que depois ele ficou um pouco assim, sentido, porque nós nos encontramos num evento
e do mas qual é muito sacanagem uma outra também. pessoa que ele tem uma parceria pegou mal demais, gente, foi tem desculpa, me apresentar para ele. E aí você é o fulano, né, aí que foi desmarcou assim, em uma semana. aí eu, pô, tudo bem Perdeu, e tal. perdeu, já era. Isso foi um perrengue, mas o maior que foi Não assim... tem como ser pior. Não, mas o maior, artisticamente falando, esse foi mais da produção, de perrengue mesmo, de produzir, de precisar do dinheiro, da verba. Mas o mais interessante, e essa história é muito legal, foi no Teatro do Ator, lá na Praça Roosevelt, em São Paulo, que eu estava em cartaz com essa peça Irmãs Gêmeas. E aí, um personagem que eu faço é a Mãe Foicinha, essa personagem que é uma cartomante charlatã e tal. No momento que eu entrei em cena, eu saí do Edinel, que era um ator, um personagem do ator, e mudei o figurino para entrar na Mãe Foicinha. Quando eu estou em cena, puf, apaga o teatro. Não. Apagou o teatro, e eu olhei para a cabine, lá em cima, onde que ficava o meu iluminador, eu vi que estava apagado também. Eu falei, acabou a luz daqui, tem algum problema. E eu raciocinei isso muito rápido, eu vi que tinha acabado. Aí que eu falei, como personagem, não adianta fazer curiba pra Mãe Foicinha, não. Ai, meu Deus. Mãe Foicinha vai continuar. E aí falei, sobe você e traz seu celular. Aí eles trouxeram o celular. Meu Deus, te arrepiei agora. Que Liga a isso? luz do celular. Ligaram a luz do celular, iluminando o meu rosto, onde de cá, colocando luz no meu rosto. A Mãe Foicinha vai continuar. E continuei. Nossa, gente. Continuei no Incrível. texto. E um do lado, o outro do outro, assim, me iluminando sobre o meu rosto. E eu falando. Falando o texto e tal. Presença, hein? E não parei. Falei, tá achando que vai derrubar a Mãe Foicinha? Não vai derrubar a Mãe Foicinha. E continuei o espetáculo. E vambora. E fui embora e continuei fazendo o espetáculo. Aham. E a plateia adorando aquilo, né? E aí, quando eu acabei de dar o texto da Mãe Foicinha, eu tinha que entrar para poder voltar com a outra personagem, que era a professora. Só que quando eu entrei, eu fiquei pensando, como que eu vou fazer agora? Porque a parte da professora acontece numa sala de aula. E Então, não dá pra ver não essa- dá para eu poder fazer essa jogada que eu fiz. Vai ficar estranho eu fazer essa jogada. Quando eu entrei, tô bem trocando, falei, mas vai dar certo. Eu vou A luz voltar. voltou. Voltei, passou um pouquinho, a luz volta. Eu falei, Nossa. Tinha que a dar certo. luz voltou. Eu entrei com o professor Caramba. e fiz o espetáculo até o final, mas continuou dando problema no som. Assim, não ficou um espetáculo muito legal. O som não ficou muito legal, mas a Não, luz que a luz estava era o ali, som. eu continuei Foi fazer. suficiente, aham. Cheguei no espetáculo, no final do espetáculo, aplausos, assim, Nossa. aplaudiram muito aquilo. Eu acabei improvisando muito, que é uma coisa que eu momento, hein? gosto. Aquilo foi uma coisa que foi um perrengue, mas foi divertido. Para mim foi divertido, porque eu gosto do improviso, eu gosto do desafio. Acabou a peça, eu falei com o público, falei, gente, ó, se vocês quiserem vir no próximo final de semana, A gente vai vir. como o espetáculo não foi da forma que era para acontecer, vocês podem passar na bilheteria, peguem o ingresso gratuitamente para vocês virem assistir. E eles, nós achamos maravilhoso, Olha, o público gente. tudo falando isso. Que retorno bacana. E um cara que estava, uma pessoa que estava assistindo o espetáculo, isso que foi legal. No dia, ele saiu, foi na bilheteria e comprou mais 20 ingressos para comemorar o aniversário dele no próximo final de Nossa, semana. que legal. Os amigos dele na festa. Foi maravilhoso, Bacana. assim, foi muito Ô, legal. Maria, não sei você, eu ia ter 2 segundos de desespero depois que eu ia pensar. Pensa a presença que ele teve. O diretor falou comigo assim, Adelino, eu tô há mais de 40 anos no teatro. Tenho mais de 40 anos que eu administro teatro. Eu nunca vi isso na minha vida. Qualquer outro ator teria parado, teria saído, Formidável, formidável. teria tal. Eu falei assim, é aí que é a questão. Eu falei, é isso que é interessante você falar. Assim, é mais uma coisa que você viu na sua vida. Entendeu? Formidável. Mas olha como que eu também, de uma certa forma, é você entender a sua função, né? Olha que bacana. Ele tem 40 anos de teatro e nunca viu aquilo. Eu também nunca vivenciei aquilo e não acho que é uma coisa natural de se vivenciar. Mas é para mostrar que como isso mostra... Isso, assim, até vai ser bacana para as pessoas que estiverem assistindo, que é uma coisa que aconteceu que você poderia ter parado, não seguido adiante, Espraguejado, xingando, É. não sei o quê. mas você utilizar daquele momento que aconteceu na sua vida para tornar aquilo melhor ainda,
para mudar aquilo que Olha a aconteceu. experiência que todos viveram. Então, assim, para mim foi muito legal, muito bacana. Eu gosto de contar essa história, assim, quando você falou do perrengue, Eu arrepiei aqui. eu ó. gosto de contar essa história, porque Mas o que ela... aconteceu? Agora é curioso. Foi tipo, no bairro? deu- foi só deu- dentro do teatro? Não, foi todo o quarteirão da Praça Roosevelt. Ah, então tá. No Teatro do Ator, no caiu a teatro que luz tem do lá, quarteirão do todo. quarteirão Nossa. todo. E olha que muita gente que estava lá deve contar essa história, viu? Você é ator, Você assim, criou uma leve uma experiência. lanterna pro seu palco. Foi muito divertido, assim, a situação eu achei divertida, porque me Nossa, desafiou. eu ia ficar maluquinho. Pensa, Sem você condições. foi bárbaro. Me desafiou. Já aconteceram coisas comigo também, assim, que aconteceu uma vez só. Eu entrando em cena no teatro Pro Música, foi até mesmo com Irmãs Gêmeas. Quando eu pisei no palco, eu esqueci o texto. E aí? Nossa. No início do espetáculo. Eu não lembrava, falei, gente, o que eu tenho que falar? O que eu falo? Aí você ficou mudo assim no. Aí, As pessoas- eu já tinha entrado um pouco em cena, a música, tinha uma música inicial, na hora, uma parte da música eu entro. Aí eu entrei, nisso que eu entrei, eu já estava com o corpo em cena. Aí eu falei, gente, o que eu vou fazer? Na hora que eu vi que eu disse, eu falei, gente, o que eu falo? O que eu falo? Qual que é o texto? Eu passei andando em cena. Falei, vou atravessar, todo mundo vai me ver, passei, olhei para a plateia, passei direto, fui lá para outra Ganhou coxinha. tempo. Eu falei assim, vai aparecer o que é. Não tinha um papel Vai. com a fala. Não tinha. Não, e espetáculo de 1h15. Aí eu Meu Deus. atravessei e falei, vou lembrar até lá na coxinha. Saí, na hora que eu voltei, eu falei, é essa sala mesmo aqui, com o público. Essa sala que eu tenho que falar, é o público. Aí eu entrei no espetáculo, aí que eu comecei. Que louco isso. Mas foi assim, um perrengue assim, da minha memória ter falhado, como nunca falhou assim, do início, nunca falhou. Eu sempre me concentro muito, eu sempre tiro o tempo para me aquecer voz, para pensar no espetáculo, para estar com o corpo bom em cena, para me aquecer meu corpo em cena. Aquilo é uma coisa que aconteceu comigo que eu não entendi. Como que aquilo aconteceu? Eu esqueci a primeira frase de um texto. Eu esqueci como começava. E foi assim... Mas foi super interessante também, e eu achei maravilhoso. Então, eu gosto dos desafios. Você Mas saiu realmente bem, foi né? o desafio, né? Pensa, saiu Foi. bem. Ele deu uma volta, ele ganhou tempo, e depois É. ele criou um mecanismo. De eu chegar na coxinha, vai voltar. Que louco. Para quem assim não sabe, a coxinha é uma parte do teatro onde que os atores, aquela partezinha que os atores ficam ali esperando fora de A cena. deixa, né? Poxa, Deliane, a gente teve uma aula aqui de teatro, de atuação, de desafio, de superação. Você aí de casa já está mais do que motivado a seguir seus sonhos e caminhos assim a seguir. Quer fazer mais alguma pergunta, Maria? Tem mais alguma curiosidade? Eu tô feliz, a prosa tá maravilhosa. Né? Não, se não pensar, a gente vai ficar aqui Ouvi-lo. tem 5 horas de podcast e é isso. Entendeu? E assim, Ouvi-lo é muito bom. E eu fico feliz de estar falando isso para as pessoas entenderem que não precisa de ninguém falar para você ir, vai, faz. É difícil? É difícil, claro que é difícil. Mas também qual que é a graça da vida? É você fazer só coisas fáceis, ser tudo simples, as suas conquistas, no final da sua vida você vai falar o quê? Foi tudo muito simples, tudo que eu quis me deram de mão beijada, tudo foi... Tá, pode ser bom? Claro, tem um lado bom de você ter a facilidade de conseguir... Tipo, muitas as histórias de muitos atores que eu conheço aí na carreira tiveram facilidade muito grande. Um pai que pagou uma faculdade de artes cênicas, um outro que já tem um tio que é diretor lá dentro. Né? Que, tem muitos amigos. Tem um amigão meu que a mãe dele é autora da novela. Então, Dá o WhatsApp, pede o WhatsApp para ela aqui. A gente tá... Então, assim, tem uma facilidade, mas eu não posso me espelhar nesses, porque não é essa a minha realidade. Sim. Então, eu vou de acordo com a minha caminhada, com a minha trajetória. Então, é isso que as pessoas têm que entender, independente de ser artista, de ir para outra profissão. Espelha em você, assim, seja o seu melhor, o melhor hoje do que foi ontem, melhor artista que você possa ter em cima da sua experiência, você pegar os seus aprendizados, você criar a sua personalidade ali, a sua visão de mundo e ir sem depender de incentivo de ninguém. Porque ninguém tem que te incentivar a nada.
Eu acho que situações difíceis, obviamente ninguém gosta de passar, né? Mas eu acho que te deixa um pouco mais firme para as próximas situações da vida. A vida é uma caixinha de surpresa, eu acho que cada dia pode surgir uma situação do qual você tem que resolver, mas eu acho que você fica um pouco mais calejado e menos baqueado, assim, sabe? Acho que você Sim. consegue prestar menos atenção na situação e mais em como você consegue resolver, porque você já passou por situações como essas. Então, E a cada acho que desafio, você fica um pouco mais vencido duro, também, a né? gente vai Acho que a sua ficando mais casca forte. fica mais dura. E eu tive verdade. assim, eu tive muitas situações na minha vida que se eu fosse assim, eu acho que a base, os meus pais, eu acho que influenciaram muito no Adelino hoje, né? Adelino de sempre. Eu tive uma professora uma vez que ela era racista totalmente, então ela não gostava de mim. E ela era professora de português. Eu não entendi aquilo porque ela não gostava de mim, mas só que para tristeza dela eu sempre fechava o português, a prova dela, né? Então, Não tinha o que falar, né? então eu sempre fechava. E como a vida é. Assim, porque por isso que eu gosto de entrevista para poder falar Ela já algumas assistiu coisas. alguma assim. peça sua? Ela foi me assistir no Pro Música. Olha, gente. E eu falei com ela, a senhora contribuiu muito para eu estar aqui. E ela sim. Falei no finalzinho com ela. A senhora contribuiu muito para eu estar aqui. Ela sabe que não. Ela sabe que por ela não. Mas, talvez naquele momento, ela mudou a pessoa. Naquele momento ali, foi mudança de pessoa dela. Talvez a arte ali, eu estar ali, fez totalmente uma mudança de pensamento dela e tal. Eu acho que eu influenciei na vida dela de uma forma. Utilizei da educação, claro, que eu não vou utilizar aquele momento para... Não existe isso dentro do meu coração, porque era algo que estava com ela, não estava comigo. Sim. Ela que tinha que se cuidar do Sim. preconceito dela, do racismo dela, não era comigo. E eu dava o que eu tinha de melhor, que era estudar e tirar boas notas com ela. E foi o que eu fiz. E eu acho que quando ela viu, eu não sei se ela foi assistir sabendo que era eu, não sei. Isso eu tenho uma dúvida que eu tenho. Mas ela me assistir, chegar e ficar no final para eu cumprimentar, Olha. muita coisa envolveu ali. Eu acho que foi um momento assim... Caiu a caída de ficha dela também. diferente talvez, né? para a vida dela, É. talvez para mudar o ser humano dela, para ela poder ter uma outra visão. Por isso que eu falo que a arte salva, a Cura, cultura salva. Com certeza. E eu acho que a cultura tem que ter mais acessibilidade, tem que chegar mais das comunidades, tem que estar mais próximo das pessoas que não têm condições de assistirem, tem que aproximar, porque eu acho ainda, nos dias de hoje, o teatro muito distante do povo. E o teatro é para o povo. O povo tem que entender o teatro, tem que entender aquilo que está acontecendo, para ter senso crítico. Mas o teatro também, às vezes, onde é feito, criou uma ideia de que não é para nós. Lá não nos cabe. Pobre não vai. Lá é para rico. Até porque também os ingressos eram muito caros. Antigamente, os espetáculos, né? Antes dos espetáculos. Então, realmente, quem tinha mais condição que ia assistir a peça. Mas eu sempre luto, eu sempre faço... Os meus espetáculos, eu sempre faço um valor que me valoriza Acessível. como artista, Sim. mas é acessível. Sim. Os espetáculos que eu faço sempre tem isso. Festival de Teatro Infantil, que eu vou fazer de novo, é acessível. Eu faço uma parceria com escolas públicas para também facilitar que essa escola leve essas crianças. Eu apresento, às vezes, gratuitamente meus espetáculos em escola, porque eu acho que eu preciso também contribuir com essas pessoas, com essas crianças. Porque, às vezes, o professor ele faz tudo de melhor que ele pode fazer, mas também para ele fazer isso, vou criar um projeto de levar os alunos ao teatro. É muito complicado para ele, a direção da escola está envolvida com muita coisa para poder fazer isso. Aí eu vou e faço, eu busco fazer isso. O meu primeiro trabalho na arte, que foi na ABB, comunidade, que eu trabalhava com jovens de periferia, eu dava aula de dança. Primeira semana que eu entrei, eu falei, vou levar esses meninos para apresentar, vou criar uma coreografia, vou levar esses meninos para apresentar. Aí a coordenadora falou, pô, Adelino, mas como assim? Eu falei, não, a gente vai apresentar, vou procurar um lugar, vou levar ela para apresentar. Ela falou, mas como você vai fazer? Eu falei, não, eu levo as crianças todas. Saiu eu sozinho, aquele monte, devia ter umas 20 crianças para apresentar no Bernardo Mascarenhas, levei para apresentar numa outra creche, umas crianças que nunca imaginavam que fariam isso, que apresentariam. Eu sei o quê? Elas viraram artistas? Talvez não. Eu acho que grande parte delas não viraram, mas elas sentiram que elas podem
Tem potencial. Tem potencial e pode romper o espaço, a comunidade delas. Elas podem sair dali e entrar. Sim. Então, hoje, quando eu vejo um aluno meu me assistindo no Teatro Central, eu fico muito feliz, que eu falo assim, ele está aqui por algo que foi plantado lá atrás, senão ele não viria aqui. Quando eu coloquei naquela peça, no meu espetáculo, Frente e Verso, que eu coloquei uma pessoa em situação de rua para assistir a peça, de umas que eu tinha entrevistado, para mim, não que ela era melhor que o público, mas para mim foi muito mais gratificante eu tirar uma pessoa que estava em situação de rua e colocá-la lá dentro para assistir minha peça, porque eu acho que não sei o que deu da vida dela, mas eu acho que ela teve um local onde que ela se sentiu igual, ela se sentiu bem recebida e participou de algo que ela nunca tinha, esse rapaz nunca tinha assistido o espetáculo na vida dele. Sim. Então é o poder da arte, mas também os artistas, administradores de teatros têm que entender, a Secretaria de Cultura, todos que lidam com arte têm que entender que tem que facilitar o acesso à arte, porque a cultura no Brasil ainda é desvalorizada, ainda é desrespeitada, mas a gente, como agentes culturais, temos que ter essa consciência, não o querer ser famoso, não querer ter fama. A fama é mais acesso, né? Quanto mais acesso, melhor. A fama é a consequência do seu trabalho. É maravilhoso, é bom pra caramba. Eu adorei fazer projetos assim. Não imaginava do projeto que eu entrei na Globo, Carcereiros, uma série gravada em São Paulo, do qual não tive ninguém que me indicou. Sim. Eu fiz um teste. Eu sou de uma agência, de umas maiores agências de São Paulo, da qual é muito difícil entrar. Eu entrei nessa agência. Fiz a série Carcereiros, participei da produção de elenco da série Carcereiros, que eu ajudava na preparação com a Lara, que era a produtora da série, produtora de elenco da série. Não fui para isso, fui para ser um ator, acabei indo para outra área lá dentro, de um teste que eu não tive ninguém que me indicou. Ninguém falou que eu passaria. Quando eu fui fazer o teste, na entrada eu falei assim, eu vou passar no teste. Falei com a produtora de elenco. Ela, é mesmo, você vai passar? Eu falei, vou passar no teste. Aí ela, não, que bom que você está assim confiante. Quando eu comecei a fazer o teste, eu já fui improvisando no texto que tinha me dado. Porque eu falei, para eu poder, não é para eu ter... Essas câmeras não tem que nada, não tem que me tremer, não tem que nada. Porque o grande público, que é maravilhoso, compra a minha ideia. Então, não tem porquê, não existe obstáculo. Fiz. Cria mecanismos ali internos para poder não vencer o medo. Você também. Eu consegui fazer um trabalho comigo, assim mesmo, de falar, eu entro aqui, eu entro ali, eu vou fazer isso. Me deu na ideia, vou fazer um festival de teatro infantil. Fiz o festival de teatro infantil no ano passado, já vem para a segunda edição. Você se joga, né? Ousado, né? Sim. Criar o Instituto Biné, que é uma instituição, uma ONG do qual sou presidente, que leva o apelido do meu pai, né, que era Biné. Vou criar uma ONG, porque eu quero levar a cultura para as pessoas da comunidade. Montei a ONG, estamos realizando, tanto esse festival está sendo feito através da ONG. Fiz muitas ações sociais também, que é a AME, que é a arrecadação de materiais escolares, que é uma campanha que eu faço de arrecadação de materiais escolares todo ano. Arrecadação de leite também dentro dos espetáculos, para doação. Tudo isso porque eu quis montar um instituto. Falei, vou montar e ver como que faz isso. E criei e montei. Então, eu não aguardar que aconteça, né? Você faz acontecer. Não, faça acontecer. É isso, a vida é mais ou menos assim, né? A gente precisa. Porque vão ter barreiras, vão ter pessoas que não acreditam em você. Porque elas depositam em você o medo que elas têm daquilo que você está falando. Sim. Elas não têm a coragem, mas também, tudo bem. Elas não têm que ter, porque não é o propósito que elas escolheram para a vida delas. Mas elas não podem também te influenciar, você não pode ouvir. Também tudo gente, bem, fica aí ótimo, a dica para hoje, que é tipo, não se deixar influenciar por decisões negativas ou qualquer outra opinião que seja contrária ao seu sonho. Então, isso aí. A ideia é essa. A ideia é aqui, eu vou ter que te cortar porque a gente já está no fim do podcast, a produção está quase voando na gente aqui, que a gente não estourou o tempo, literalmente. Mas assim, foi uma aula, a gente teve aqui uma aula, foi literalmente...
Foi o lindo intensível. conhecer. Além de fazer ele cantar, no próximo podcast, eu e a Maria, nós vamos cantar Whitney Houston aqui, não se preocupe. Olha que Preparem maravilha. seus ouvidos. Olha, Muito gosto. obrigado, Adelino, pelo seu tempo. Ah, Nossa muito cantora Maria Dornelas também, por estar aqui com a gente, dividindo a bancada. Quem sou eu, hein? Mera Maria tá devendo espectadora, um canto pra gente e também improviso no palco agora. Vai amante fazer das isso. artes e O espectadora. Adelino vai dar uma intensiva pra ela. Mas aqui, tá, a gente se despede agora do programa do Unicast, do nosso podcast. Muito obrigado, Maria, Adelino, produção e você aí de casa que nos acompanha. É isso, gente, dá tchauzinho pra câmera. Vou fazer isso todas as vezes agora, virar um bordão. Parabéns, Adelino. Muito obrigado, eu fico muito Encantada com a sua feliz. história e muito feliz de ouvi-lo. Viu? Muito obrigado, eu espero que já é um sucesso esse podcast, só a iniciativa de fazer, de realizá-lo, já é um sucesso. E eu creio muito nisso, estou muito feliz de estar participando desse sucesso. A gente gente fica também, feliz, que a é isso, a gente gente fica muito. muito feliz. Amém, né? Que seja Amém. um sucesso mesmo. Gente, obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Unicast JF. A cada episódio, histórias de vidas de sucesso. Aqui, o conhecimento é a chave para transformar sonhos em realidade. Unicast JF.